Yeshua, E eu quero falar sobre isso nessa tarde, querido. Justiça. Justiça de Deus. O Salmo de número 89, o Salmo de número 89, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: justiça e juízo são as bases do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Queridos, nós estamos vivendo em um tempo, há muitos anos atrás, Deus começou a nos trazer algumas verdades, né, através dos seus profetas. É lógico, querido, você fala assim: querido, mas os ministérios de profetas existem. O ministério profético existe, queridos. Lógico que existe um monte de gente aí fazendo, aproveitando da situação, mas que existe. E há muito tempo as pessoas têm falado muito sobre um novo tempo, sobre um grande avivamento que está por vir. Mas porém, queridos, sempre quando Deus vai fazer algo novo, aquilo que é velho, ele precisa ser, como que eu vou dizer? Ele precisa ser retocado, reformado. Ele precisa ser preparado para receber algo novo. Não dá para você pegar... Jesus disse: olha, não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Vinho novo tem que estar no odre novo. Então, a justiça e o juízo de Deus, o que está acontecendo no mundo, o juízo de Deus que está vindo sobre a terra, que está sobre a terra neste momento, é exatamente para isso, para nos preparar para um grande avivamento que vem por aí. Porque nós estamos percebendo que essa pandemia está trazendo para nós algumas verdades, máscaras estão caindo, de pessoas que fingiam um curandeirismo e por aí vai. Era tanta coisa que está sendo revelado com tudo isso, né? Revelado o coração das pessoas. E nós vamos entender isso, querido, que Deus está trazendo um avivamento, porque eu me lembro que no livro de Êxodo, conta-se a história do povo de Israel quando estava preso no Egito, sendo escravizados por um sistema, por um tirano que colocava ali o povo para trabalhar, aproveitando do suor do teu rosto. Já aí, quebrando um princípio de Deus, porque Deus, quando ele criou o homem, ele disse: olha, do suor do teu rosto comerás. Porém, esse homem estava ali extorquindo, que era o faraó, rei do Egito. E quando Deus, a Bíblia diz que o clamor do povo chegou até Deus, ele veio sobre, escolheu ali Moisés e tal. Todos que você que é leitor da Bíblia conhece a história. E ele veio então ao Egito, e lá no Egito ele usou o contexto desse texto que nós lemos aqui: justiça e juízo. Justiça porque ele trouxe, justiça sobre o povo de Israel que estava sofrendo debaixo, da pesada mão de Faraó, e juízo que ele trouxe sobre a nação do Egito. E é interessante, se você ler na palavra de Deus, você vai perceber que Deus manda Moisés, dizendo: vai lá falar com o Faraó e eu vou endurecer o coração de Faraó. E por que Deus faz isso, queridos? Porque ele queria exercer juízo sobre o governo do Egito, o povo do Egito. Ele mostra ali todo o seu poder e a sua glória. As pragas, elas não são por acaso. Cada praga representava Deus combatendo um dos deuses do Egito. Então, queridos, por que Deus fez isso? Ele queria exercer juízo sobre o povo. E eu percebo, querido, que o que está acontecendo nesses dias,
né, de pandemia, e eu pude perceber que algumas pessoas não mudaram os seus comportamentos. Eles continuam com a mesma, alguns com a sua mesma arrogância e prepotência de sempre. E em um dado momento eu fiquei assim, preocupado com isso. Eu pensei, Senhor, mas essas pessoas não vão mudar o seu comportamento, as suas atitudes. Meu Deus, nós estamos diante de um caos que está se instaurando sobre todo o mundo. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade na área da saúde, e pós isso, se Deus não tiver dó, não tiver misericórdia de nós, pode vir aí uma crise financeira sem precedentes. A gente não sabe o que pode acontecer. E muitas pessoas continuam com a sua vidinha do mesmo jeitinho, mesquinha, cheia de orgulho religioso. Às vezes o cara faz uma coisa que na ideia dele é melhor do que o outro, ele já se acha melhor, não mudou nada. E eu fico pensando, filho, meu Deus, será que essas pessoas não vão mudar? E eu entendi, né, pela palavra de Deus, que há pessoas que não vai mudar mesmo, que nada vai fazer elas mudar, porque elas não fazem parte das pessoas que estão sendo justificadas por Deus. Porque entenda uma coisa, queridos, todo esse caos que está acontecendo no mundo está sendo para justiça para alguns vão ser justificados, porque tem pessoas que às vezes foram humilhados em algum determinado momento. Às vezes o sistema foi injusto com aquela pessoa, e nesse momento, com tudo isso que Deus está fazendo, Deus está trazendo as coisas no lugar. Porque geralmente quando qualquer um membro do nosso corpo, né, uma junta, alguma se desloca, né, ela sai do lugar, para ela voltar com o lugar com um pouco de dor, não é bem assim algo confortável, é algo que dá muito trabalho e dói muito. Então o que Deus está fazendo no mundo é exatamente isso, colocando alguns membros no lugar. E colocando alguns membros no lugar, querido, Ele vai estar trazendo justiça sobre alguns. Porque o que tem de pessoas, querido, em cima da terra, injustiçados, né, em diversas as áreas. Nós podemos falar isso no meio político, nós podemos falar disso no meio da família, nós podemos falar disso no meio religioso, de todas as formas que se a gente tivesse como olhar isso com os olhos de Deus, existem muitas pessoas injustiçadas, então muitos serão justificados. Entenda uma coisa, querido, a justificação sobre alguns não significa que ele vai ficar livre da doença, ou que ele vai ter a doença. Deus não trabalha como trabalha o homem. Se você está preparado, querido, para ir para a glória, para morrer e estar com Cristo, melhor para você morrer e estar com Cristo do que ficar no mundo sofrendo. Então, entenda, não significa que você vai ter a doença ou não vai ter, que é sinônimo da justiça de Deus. Não significa que alguém morreu da doença, é porque Deus deixou juízo sobre ele. O juízo de Deus, querido, está sendo instaurado sobre o mundo. O que Deus está trazendo é exatamente para as coisas se encaixarem no lugar. Porque veja bem, Deus está para trazer um grande avivamento. Mas imagina só comigo se Deus traz esse grande avivamento no nosso cenário religioso antes pandemia, onde as pessoas se vangloriavam muito, né, onde as pessoas filmavam ali alguns acontecimentos, milagres da parte de Deus, revelações, e jogam na internet para se autopromover, e por aí vai, abrem templos suntuosos, grandiosos. Imagina se vem esse grande avivamento. Imagina se essas pessoas, né, com seus corações endurecidos, arrogantes, começam a ser cheios de autoridade, de poder de Deus, ser cheios a ponto, né, de fazer milagres como Moisés fez,
tocar na rocha e sair água, abrir o mar diante do povo. Imagina o coração desse povo. Então o que Deus está preparando é uma geração. E como eu disse aqui, né, sobre a frase que um adolescente de 14 anos disse, né, o que o mundo vê como pandemia, eu vejo como cetro da justiça de Deus. Nós estamos falando de adolescentes que não têm estudos filosóficos, teológicos, não tem, mas Deus está revelando, Deus está trazendo a revelação a uma nova geração. E eu não estou falando só apenas dos jovens, eu estou falando de pessoas que estão às vezes nascido de novo. Talvez o cara tem 40 anos, 50 anos, a pessoa tem isso, mas nasceu de novo, é uma nova criatura. E é para esses novos que Deus está trazendo algo novo. Deus está preparando essa geração para trazer esse avivamento. Porque, queridos, eu tenho algo que tem me incomodado há alguns dias. Jesus disse assim, olha, e quando o evangelho do reino for pregado sobre os quatro cantos da terra, então virá o fim. Então eu entendi que o evangelho que a gente estava pregando, de prosperidade, de egoísmo, de você vai vencer, de você melhor, isso não é o evangelho do reino. O evangelho do reino não é você possui e ganhará mais. O evangelho do reino é onde você vende o que tem e distribui com os que não têm. Então o evangelho que nós estamos vivendo até agora não é o evangelho do reino. Então Deus está preparando para trazer o evangelho do reino realmente para o meio do seu povo. Nós vimos muitos lugares as pessoas com visões de reino, com visão de compartilhamento, Deus falando de forma muito clara com pessoas individuais, e porque Ele está preparando as nações para isso. Ele está nos preparando para esse grande avivamento. E aí, como eu disse a um amigo meu, né, eu disse assim, olha, que o Senhor nos ache dignos de passar por isso, estar servindo ao Senhor, realmente com o coração voltado para Deus. Então, queridos, que Deus possa abençoar a tua vida. Não se esqueça disso. Justiça e juízo é a base do trono de Deus. Se você está se sentindo injustiçado por alguma questão na sua vida, espere no Senhor, espere com paciência no Senhor, porque, como Jó disse, né, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará ao meu favor. Deus vai se levantar ao nosso favor, ao seu favor, querido, no momento certo, com a justiça divina, que essa não falha. Queridos, que Deus